Olá, bem-vindos ao Trespasse. Meu nome é Guilherme e hoje a gente vai falar sobre a ECM Records. Para quem não sabe, ECM é uma gravadora alemã fundada em 1969 por um sujeito chamado Manfred Eicher, que tinha a ideia de gravar sobretudo jazz, só que com um tipo de som específico na cabeça, que foi esse som que foi se desenvolvendo com o tempo dentro da gravadora e que já faz muitos anos é conhecido como que seria o som ECM, de tão característico que é, meio que criou um gênero próprio de música. E seria um jazz europeu, sobretudo escandinavo também, porque existem muitos artistas nórdicos, né, que fazem parte do plantel da gravadora, e se caracteriza por ser um som muito limpo, por falta de palavra melhor. Para algumas pessoas é até clínico, é até estéril, é frio. Eu não acho isso, mas às vezes sim, chega nisso. E com o tempo a ECM foi se desenvolvendo muito, esse som ECM também. É um jazz que também tem muita característica de fusion, e é um fusion específico, que vai para um lado de incorporar outras tradições musicais. Tem muito flerte com música clássica também. Inclusive tem um selo dentro da ECM chamado ECM New Series, que é um selo só de música clássica, muito bom por sinal. Não comentaremos aqui hoje. Hoje a gente vai focar no selo principal da gravadora, que para quem não sabe, ECM significa Edition of Contemporary Music. E aqui nesse vídeo, igual no vídeo do Krautrock, a gente vai tentar, falando sobre álbuns específicos, traçar possibilidades, tentar delinear mais ou menos o que seria esse som ECM, até onde ele pode ir, o que ele significa, enfim, para a gente poder conversar a respeito. Então, sem mais delongas, o primeiro disco é Enrico Rava, The Pilgrim and the Stars, de 1975. Esse álbum mostra uma das faces centrais da ECM, que é a ideia do jazz europeu dos anos 70, com esse som limpo, com uma ideia de espaço aberto e com uma noção de drama, um drama atmosférico, sobretudo, não um drama narrativo. É um disco, eu quis começar com ele porque ele pode ser associado imediatamente ao que se chama som ECM, né? E nesse caso, eu acho que a limpeza da gravação não esvazia a música, justamente porque ela não é clínica. A produção permite que o drama aqui respire. E isso faz com que a música não soe fria. Ela é sempre quente, apesar de ser distante. Ela é controlada. Acho que essa seria a palavra. Só que apesar dela ser controlada, ela está sempre viva. É uma música que não morre, não tende a morrer. E o Rava aqui assimila o que já tinha acontecido no jazz até então, sobretudo ali os anos 70 é um ponto de inflexão, né, na história do jazz. Então ele assimila a tradição do post-bop e a tradição do fusion. E é sobretudo aquele fusion elétrico do Miles Davis, do Bitches Brew, do In a Silent Way, mais do In a Silent Way, acho. Só que o Rava desloca essas influências para um outro regime expressivo. No caso, ele não tem aqui aquela febre urbana do fusion americano. Ele tem uma eletricidade que é mais difusa, é mais rarefeita. Justamente porque tem um ar de melancolia, é muita distância, como eu tinha falado, essa coisa do drama atmosférico, né? Essa ideia espacial, assim. E geralmente no jazz americano eu acho que o drama nasce muito de uma ideia da pressão, que é a coisa da intensidade rítmica, uma densidade harmônica também, as explosões solísticas.
E aqui não, aqui o drama nasce justamente dessa distância, que é a questão dos os intervalos entre os instrumentos ficam bem claros. Algumas frases, a forma como as frases se projetam no silêncio, essa tensão atmosférica que vai sendo construída. E essa é uma característica muito típica da ECM, do som ECM, porque a produção do Manfred Eicher permite, e é sempre assim, que o silêncio e a reverberação entrem na dramaturgia. Então isso faz do espaço, da ideia de espaço, uma força musical também, que é algo que não está sempre presente na tradição americana, por exemplo. Acho que essa é uma diferenciação bem digna de nota. E a banda aqui é essencial para isso. É um quarteto com o Enrico Rava no trompete, o John Abercrombie na guitarra, um clássico, né, da ECM, o Palle Danielson no baixo e John Christensen na bateria. E o Abercrombie é o principal aqui, porque a guitarra dele é uma coisa meio... Ele tem um fraseado oblíquo, por falta de palavra melhor, sabe? Ele é uma coisa muito mais atmosférica do que exibicionista. O John Abercrombie é meio que um gosto adquirido, assim, no ramo da guitarra fusion. Mas, geralmente, quando você começa a gostar dele, ele se torna um dos seus favoritos, porque esse cara é realmente muito bom. Eu recomendo os álbuns solo dele também, na ECM. Enfim, mas tem o John Abercrombie aqui que contribui para essa questão atmosférica, e acho que o Christensen também na bateria é decisivo para dar essa sensação de espaço, porque a bateria aqui não está empurrando sempre a música para frente, o tempo para frente. Ele está espalhando o tempo. Existe mais respiração, uma coisa de usar a bateria de uma forma mais atmosférica também, só que sempre mantendo o pulso, né? E tudo isso faz com que esse quarteto soe como uma espécie de uma música de câmara improvisada, porque ninguém ali está simplesmente acompanhando. Não é assim, o Rava é o líder e a gente está acompanhando. Não, existe sempre uma negociação entre os quatro músicos, de densidade, de volume, de distância. Acho que isso é importante para essa ideia do drama e tal. O Rava, como trompetista, é para mim um mestre dessa ideia da atmosfera, porque ele consegue se situar em um lugar que está entre o Chet Baker e o Freddie Hubbard. Eu acho que ele traz essa coisa intimista, às vezes, do Chet Baker, essa coisa melancólica que vem de dentro, só que às vezes ele tem uns arroubos de velocidade, umas explosões que estão muito próximas de como o Freddie Hubbard faria isso. E o fraseado dele é muito limpo, é muito, muito gostoso de escutar, porque mesmo nos momentos rápidos é tudo muito claro. O timing da entrada dele é muito preciso. Ele sabe muito, apesar do disco ter o nome dele, né? Como líder, entre aspas, ele sabe quando não tocar. Eu acho que ele é um trompetista subestimado, possivelmente. E a produção e a execução aqui, então, juntas, acabam trazendo essa... evocando uma espécie de uma melancolia outonal. É uma melancolia de espaço aberto, de luz natural baixa, uma coisa nublada, assim, um ar frio. E aí é uma manifestação típica do som da ECM. Se você nunca escutou nada da ECM, essa pode ser uma porta de entrada para você saber o que é o mais típico do som de lá. E é o seguinte álbum do Enrico Rava, The Pilgrim and the Stars, de 1975. Agora, partindo para o próximo, esse daqui é um classicaço da ECM. Tá aqui, Eberhard Weber, The Colors of Chloe, de 1974. Opa, quase quebrei tudo aqui. Aqui já é uma outra faceta da ECM, que é a ideia do chamber jazz. Um chamber jazz bem típico também da ECM, que é
baseado numa composição expandida, uma coisa de cor, de forma. O Eberhard Weber é um baixista alemão, baixista de baixo acústico mesmo, o principal instrumento dele. Só que aqui ele atua sobretudo como compositor. O fato dele ser baixista é muito importante, porque ele desloca o lugar tradicional do baixo para o centro expressivo da música. Ele toca muito com o arco também, e o uso do arco é decisivo, porque nisso o baixo deixa de ocupar só o chão, a fundação, e ele passa a cantar, ele passa a alçar alguns voos. Esse disco dialoga muito com uma tradição, não sei se dá para chamar de tradição, né? Mas com uma coisa que se convencionou chamar de third stream, que seria a terceira corrente, né? É uma criação de um músico americano chamado Gunther Schuller. Agora estou na dúvida se ele é americano. Acho que é, né? O Gunther Schuller deve ser americano, acho que sim. Bom, tá relacionado aos Estados Unidos de qualquer forma. Mas a third stream ou terceira corrente seria essa coisa, esse ponto de encontro entre a música de concerto e o jazz. Só que feito conscientemente, feito para ser isso mesmo. E nesse caso aqui é mesmo uma música que habita muito naturalmente esses dois terrenos, porque a composição dá forma à improvisação, enquanto que a improvisação impede que a composição se transforme num objeto frio, que tinha tudo para virar nesse álbum. Sobretudo porque o Weber absorve alguns procedimentos típicos do minimalismo. Só que não, na minha opinião, aquele minimalismo do Philip Glass ou do Steve Reich. Para mim, ele vai mais para aquele lado do minimalismo polonês, tipo do Gorek, por exemplo. Ele trabalha muito com repetições, mas também com lentidão, com as microtensões. Ele evita aquela hipnose mecânica. E onde ele ganha, e onde esse álbum me ganha, é que ele também evita o crescendo emocional que é programado, que é uma coisa que eu detesto. Nesse caso, a emoção vem de um lugar mais musical. Assim, me explico, né? A emoção não surge de grandes gestos catárticos. Ele não manipula a emoção pelo fenômeno exterior. Ele trabalha estritamente com a matéria musical, ou seja, com cores, com materiais, com densidade, com luz, com ressonância. É a atmosfera como forma e não como efeito. Que essa ideia de atmosfera como efeito, do uso dos fenômenos, é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, no post-rock, que é aquela coisa de você abusar muito de um crescendo. Por exemplo, você induzir uma emoção específica no ouvinte. Porque é óbvio que se você começa uma coisa bem, sabe, com volume bem baixo, aquilo vai crescendo em dinâmica até chegar numa explosão catártica, o ouvinte vai se sentir tocado, emocionado. Só que isso é muito piegas, é um golpe baixo, porque você está manipulando elementos que não são elementos musicais estritamente. Você está jogando com uma coisa das emoções, dos fenômenos e não da coisa em si. Mas, enfim, eu não vou escapar por essa tangente aqui. Existem instrumentos acústicos, para além do baixo, né? E numa escrita bem camerística. Só que também tem um quesinho de sintetizador, que eu acho que dá um tempero legal. E o papel do jazz aqui é muito importante, porque quando a atmosfera ameaça se fixar demais, aparece uma inflexão improvisada, uma respiração mais livre, entra num momento mais claramente jazzístico. Isso deixa esse álbum sempre fresco, ele sempre vai se renovando. Só que sem deixar de ser contemplativo. Ele continua sendo contemplativo, só que ele nunca fica imóvel. E aí
É lindo, porque isso acaba resultando numa música que é crepuscular, elegíaca e recolhida. Esse disco costuma seduzir as pessoas. Ele merece algumas audições, ele tem muitos fãs e não é à toa, porque eu acho que o Eberhard Weber alcançou algo muito específico aqui, fazendo essa música que às vezes soa como música de efeito, só que não é música de efeito. E essa intransigência diante da vulgaridade, diante do barato, transparece, sabe? E isso é muito bonito. Bom, eu quis colocá-lo aqui porque é um disco que mostra que a ECM não é só uma estética de gravação, é uma maneira de pensar a forma musical. E discos como esse aqui tenderiam a ser produzidos também com o tempo, ideias assim, né, desse chamber jazz composto com o jazz entrando ali, a improvisação também entrando na música de vez em quando. Então, fica aqui a recomendação. Eberhard Weber, The Colors of Chloe, de 1974. Agora, o próximo disco é Siwan, de 2009, de John Walker e Amina Alaoui. Alaoui ou Alaoui, não tenho certeza como pronuncia o nome dela. Esse é um disco muito importante para mim, porque foi a primeira vez escutando, quando eu escutei esse disco, né, pela primeira vez, foi a primeira vez em que eu me peguei pensando em uma coisa extra musical em decorrência da música que eu estava ouvindo. Foi um disco assim que ele teve uma função para mim como se eu estivesse lendo um livro de não ficção, e aí aquilo eu estivesse aprendendo algo com aquilo. O disco ele estaria me induzindo a uma espécie de um insight. E até então eu não sabia que a música era capaz disso. Eu falei, nossa, mas espera aí, como assim eu tô pensando em geografia, em história, em linguística por causa de um álbum, sabe? O que aconteceu aqui? Como ele me fez pensar nisso? E acho que isso foi um ponto de virada muito importante para mim, na maneira como eu escuto música e como eu tendo a encarar a escuta de um modo geral. Bom, esse é um álbum que mostra uma das facetas mais fascinantes da ECM para mim, que é a ideia de imaginação histórico-cultural e de encontro entre tradições. O John Balke é norueguês e a Amina Alaoui é marroquina. Ele é um pianista, compositor, arranjador e é o arquiteto aqui do projeto, e ela é uma cantora. Bom, já falo mais especificamente sobre ela. Alguém muito importante aqui também é o John Hassel, que é um trompetista que toca com o trompete levemente processado aqui. É uma eletrônica bem sutil. Isso também acaba sendo importante para a ideia do álbum. Basicamente, eles partem da tradição da Andaluzia. E aí, a partir dali, eles imaginam musicalmente um espaço histórico que transita ali entre o mundo árabe, o mundo ibérico, o Mediterrâneo, a poesia medieval, a música antiga, o jazz, a música de câmara. E a Andaluzia, especificamente, aparece como essa zona de contato, como um lugar simultaneamente de comunhão e de conflito. É um álbum perfeito para quem se interessa por história de longa duração. Assim, fãs do Brodel, da Escola dos Anais, a primeira geração, por favor, escutem esse álbum, sabe? Porque tem tudo a ver aqui. A ideia do estudo do Brodel sobre o Mediterrâneo é típico, é exatamente
a coisa que está acontecendo aqui musicalmente. Enfim, esse Mediterrâneo como espaço de circulação e das línguas que atravessam as fronteiras e das culturas que se formam no trânsito, né? Ele faz pensar muito em geografia, em língua, em memória, só que o principal aqui é que não é uma tese acadêmica, o álbum pensa musicalmente. E olha que coisa legal da gente buscar na música, sabe? Como pode o álbum pensar musicalmente? Acho que grande parte dos álbuns que a gente traz aqui no canal pensam musicalmente, mas esse deixa isso explícito. Ele parece estar, às vezes, entre várias tradições ao mesmo tempo. Porque tem momentos que não dá pra dizer com facilidade, e eu acho que foi isso que me pegou quando eu estava escutando atentamente a primeira vez que eu ouvi, há muitos anos. Não dá pra dizer se aquilo que você está escutando se soa como árabe, se soa como flamenco, se soa como um fado, como barroco. E essa indefinição é parte da beleza do álbum, porque ele busca as zonas de intersecção, não identidades puras. E essas categorias sempre circularam dentro umas das outras, né? E isso é muito fascinante. Essa ideia que transparece inclusive na dimensão linguística aqui, que é muito forte, porque o álbum trabalha com árabe, espanhol, com o jameado, com alguns materiais ligados a aquele português arcaico, aquele galego português. E só que é uma linguagem que não aparece simplesmente como significado. Acho que isso é até pouco importante. É uma língua que é timbre, que é uma pronúncia que é música. É uma inflexão que carrega história. E aí que entra a Amina Alaoui, porque ela funciona como uma mediadora vocal e intelectual desse projeto. Porque o canto dela aqui é um canto estudado. Veja bem, não é frio, de forma alguma. É um canto que pensa também. Quando ela canta, ela pensa a sílaba, o ornamento, a respiração, a pronúncia. E dá para ver o peso histórico de cada palavra que ela fala. Ela respeita a memória que cada frase carrega. Isso vem de muito estudo, de muita vivência, de entender o que você está cantando e por que você está cantando. E nisso o trompete do Jon Hassell, que eu comentei acima também, é muito importante, porque ele impede que o álbum vire uma espécie de uma peça historicista. Como o som é processado, aquilo introduz uma presença moderna, uma presença quase espectral. É uma névoa, um fantasma contemporâneo dentro dessa paisagem antiga. E isso acaba aproximando o álbum de uma ideia de história viva. Porque cria essa profundidade, essa ambiguidade, essa distância. É muito inteligente da parte deles ter construído a coisa, assim, ter pensado estruturalmente o álbum dessa forma, eu acho. Tem aqui instrumentos de arco diversos, tem percussões, tem até um conjunto ligado à música barroca também. E eles misturam muito assim o chamber jazz, a música de câmara, a improvisação, uma eletrônica discreta, essa coisa do canto árabe, andaluz. Só que nunca o resultado soa como uma world music decorativa, sabe? E ao mesmo tempo não é um álbum de música tradicional também. Tá longe disso, porque ele não tenta fingir que aquilo que a gente está ouvindo é uma tradição intacta, preservada, sem ruptura. Pelo contrário, é uma música moderna, composta, pensada, intelectualizada,
Só que essa intelectualização não esfria o álbum. Pelo contrário, ela dá calor, porque ela te estimula, ela te faz pensar. Para mim, a ECM aparece aqui numa das formas mais nobres de que esse selo é capaz. Porque não é só uma gravadora de jazz, é um espaço de pensamento musical. E aqui em C1 aparece como uma imaginação histórico-cultural. Então, tá aí o álbum C1, de John Balke e Amina Alawi. Agora, para fechar, um disco muito importante para mim também, muito pessoal. Ojos Negros, 2007, de Dino Saluzzi e Ania Lechner. Aqui está uma das faces mais íntimas da ECM. 2 músicos, 2 instrumentos, Dino Saluzzi no bandoneon e Ania Lechner violoncelo. Madeira, fole, corda, arco, ar. É um álbum extremamente intimista. É a intimidade aqui como concentração, como proximidade, como conversa. Musicalmente, o disco aproxima aquele Tango Nuevo do Piazzolla, a música de câmara e a improvisação também. Por isso ele é muito ECM. Ele pega essas coisas, é uma zona intermediária que é bem típica da ECM, que é a música popular tratada com um refinamento camerístico e ao mesmo tempo uma música de câmara que é atravessada por uma memória popular. Tudo isso muito nítido. E aqui esse disco é tão bonito, ele é tão acolhedor, eu recorro muito a esse álbum. É um álbum muito essencial na minha trajetória de ouvinte, né, de um modo geral. Os 2 instrumentos aqui, tanto o bandoneon quanto o violoncelo, ocupam uma região expressiva que está próxima da voz humana, né? E aí juntos eles conseguem criar essa música que é amadeirada, é noturna, ela é recolhida, ao mesmo tempo é fraternal, é confessional, é caloroso demais, é um álbum muito caloroso, só que é um calor recolhido, não é um calor expansivo, é de proximidade mesmo. Me remete muito a uma bebida envelhecida, assim, em madeira, um conhaque, um armagnac, uma coisa que é delicada, só que fica ali repousando por um tempo. E o disco traz muito essa ideia de uma conversa noturna, sabe, entre 2 amigos, uma madrugada fria, uma sala pequena com iluminação interna, esse espaço doméstico, intimista. Você vê, é totalmente o oposto do que eu falei do disco do Enrico Rava, que foi o primeiro aqui, né? Mas é ao mesmo tempo uma faceta típica da ECM também. E o silêncio, tal como no disco do Rava, aparece muito aqui. Só que o silêncio não sugere o vazio, ele sugere presença, ele sugere confiança. Aquela coisa de quando você está com alguém que é tão íntimo que você consegue permanecer em silêncio. As 2 pessoas permanecem em silêncio e aquilo não é constrangedor. É o que a gente sente aqui. É um silêncio que sugere que os músicos podem falar baixinho, porque eles estão bem perto, eles se escutam. E tem, sobretudo, uma inteligência que transborda pelo disco. Não é uma inteligência fria, é uma inteligência conversacional. Cada músico sabe aqui quando falar, quando esperar, quando responder, quando discordar. E é quase, eu acho que esse álbum quase que estabelece uma ética da conversa, sabe? É bonito, a gente pode aprender também escutando esse álbum, eu acho. E o Saluzzi e a Lechner tocam
não como costuma acontecer muitas vezes em duos, como assim um solista e um acompanhante que se alternam, sabe? Eles tocam como duas personalidades em diálogo. É como se os dois sustentassem uma presença que é uma presença comum, não de dois indivíduos separados, ao mesmo tempo que são dois indivíduos separados, né? É justamente porque essa beleza está menos na exibição individual do virtuosismo de cada um deles e mais na qualidade, eu acho, da réplica que um dá ao que o outro acabou de falar. E aí surge esse tango que é filtrado por essa maturidade que remete até o que eu falei do conhaque, do armagnac, né? Essa coisa da memória. O tango passa pela memória, pela música de câmara. É como se fosse um tango lembrado, um tango rememorado. E tem um bom gosto aqui nesse álbum que é muito peculiar. Porque nada é excessivo, nada é sublinhado. Eles parecem confiar que o detalhe basta. Então, assim, uma nota sustentada basta. Uma resposta curta basta. Uma pequena mudança na posição do arco, na pressão do arco basta. Uma respiração do bandoneon basta também. Pra mim é emocional, assim. Eu acho que esse disco remete a coisas boas da humanidade. Remete à amizade, à conversa, à confiança, à hospitalidade, à delicadeza. Assim, a ideia de civilização no melhor termo possível, através do diálogo. É o que a gente tem aqui. São dois músicos que de alguma forma conseguem transformar esse afeto em música e também a memória em conversa, né? Como a gente tenta tanto fazer com os nossos amigos, e essa intimidade em, novamente, um pensamento musical. É o que a gente tem aqui. E é isso. O álbum é Ojos Negros, de Dino Saluzzi e Anya Lechner, de 2007. E é por essas e outras que eu gosto tanto da ECM. Muitas gravações assim da ECM não me agradam. Muitas coisas mais modernas. Eu não sou essas pessoas que tendem a ser fãs da ECM especificamente. Eu gosto de muitas coisas que eles fazem. Eu acho que a ECM é essencial na história do jazz, na história da música gravada, mas eu acho que eles perdem a mão também, muitas vezes. A gente pode voltar a falar, com certeza voltaremos a falar de outros álbuns da ECM. Posso em algum momento fazer um top aqui, colocar de fato os meus favoritos, né? Mas eu queria saber de vocês também, se alguém aí gosta da ECM, se vocês têm discos favoritos da ECM para compartilhar, alguns que são subestimados ou alguns que sejam superestimados na opinião de vocês, se vocês já conhecem os discos que eu comentei aqui ou se vocês vão escutar e depois voltam para comentar. É isso, deixem aí os comentários, eu sempre respondo tudo. Se alguém tiver sugestão para outros vídeos, coisas que gostariam que fossem comentadas aqui, se tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer sim. E agradeço a todo mundo que está acompanhando o canal, a todo mundo que assistiu ao vídeo até aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.